Certo, então vamos falar sobre a bomba atômica. Este é Henry Truman, certo? Henry Truman foi o 33º presidente dos Estados Unidos. Número 33, né? Ele também era maçom Os do jesuítas é uma ordem importante, 33º falamos grau, já aqui que é algumas o grau vezes. mais alto da maçonaria, Dá uma certo? olhada aí, podemos Por que falar ele é mais. importante? Porque foi ele quem importante, ordenou o envolve muitas- lançamento das bombas atômicas. Mas tem algumas frações de Hiroshima e Nagasaki. interpretação, né? Isso é controverso porque, naquele momento, os Estados Unidos não precisavam bombardear ou usar armas nucleares contra o Japão. Mas Por quê? importante, sem Porque dúvida. os Estados Unidos estavam bombardeando Tóquio com bombas incendiárias. Dá pra ver o estrago, né? Em Tóquio, todas as casas são de madeira. Adivinha? Bombas incendiárias nessas casas fazem tudo queimar. Os Estados Unidos estavam queimando o Japão até a morte. Nem precisavam das bombas nucleares. Verdade. Ok? Dá pra ver a devastação, tá bom? É, o Isso é foda é isso, Tóquio. demora tanto algumas séries que a largaram gente tudo. esquece. Havia ver quem de dissesse que, se os Estados Unidos tivessem lançado uma invasão terrestre ao Japão, muitas pessoas teriam morrido. Mas vocês não precisavam invadir o Japão, porque já estavam bombardeando o Japão até reduzi-lo a cinzas. Então, por que eles lançaram a bomba? Bem, o outro argumento é que eles lançaram a bomba para assustar a União Soviética. Mas isso só incentivou a União Soviética a obter sua própria bomba, não é? É, Então, deixa eu deixar um pouco mais rápido. você tem que se perguntar, por que eles fazem isso? E se você voltar para a história Ah dos lá, 33 o paralelo. graus, tá bom, que é explicada. Ela te dá uma explicação. Não tô dizendo que tá certo, mas te oferece uma possibilidade. Certo, então, como você pode ver, todas essas Porra. grandes cidades, incluindo Babilônia, incluindo Bagdá, Damasco, Hiroshima, todas fazem parte da latitude de 33 graus, certo? Adivinhe só, pessoal, muitos atletas famosos usam o número 33. Eles são maçons, ok? Então, estes são Isso eu não sabia, não. Scottie Pippen e Shaquille O'Neal. Sabemos que eles são maçã. Maçã. Larry Bird e Kareem Abdul-Jabbar também usam o número. Eu tô com uma raiva dessa dublagem do Google querendo deixar o povo burro, né? Você vê, não tem concordância a dublagem deles. Nós somos, e não sei o quê. Pô, em vez de ensinar o povo a falar certo, eles pegam o jeito errado e colocam ali. 33. 33 é importante. Jesus morreu aos 33 anos de idade. A palavra Deus, Elohim, aparece 33 vezes em Westworld, Gênesis. vou O rei tentar Davi ver. reinou por 33 anos. Years O and Vedic Years falam no hinduísmo tem 33 divindades. A coluna vertebral humana tem 33 ossos. Ah lá, Certo, ó. então o número... Alguém citou aí nos comentários 33 ossos. Alguém falou das costelas, quem mais? A gente já comentou também, né? O rei Davi reinou por 33 anos, na viu com a idade de Jesus, né? 33 aparece repetidas vezes. Então, as sociedades secretas veem o número 33 como um número mágico. A chegada do homem à lua, certo? Não tô dizendo que a chegada do homem à lua foi forjada, mas existe um argumento de que é impossível para os humanos atravessarem algo chamado cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen é esse campo eletromagnético que nos protege de Por que Matuê? radiação cósmica. Matuê tem 33 também? Então, os próprios cinturões têm radiação intensa. Então, se você Ah, é entrar nele, você morre. 333, né? Mas Metade do também, se você 666. sair dos cinturões de Van Allen, não há nada que te proteja da radiação cósmica. Então, você também pode morrer. Então, Isso tá no livro Lúcifer também. Caramba. alguns cientistas realmente acreditam que é impossível sair da Terra, certo? A gente simplesmente morreria. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. E como você deve Salvo, saber, né? neste momento, muitos países, como os Estados Unidos e a China, estão tentando voltar à Lua. Eles estão passando por um momento muito difícil, entendeu? Eles estão passando por um momento Pode difícil, crer, porque a mano, NASA sabe? perdeu toda a tecnologia, perdeu todas as Ah, filmagens, não, mas perdeu mesmo. todos os dados. Dá pra ver vários Pode furos que a gente sabe, né? Ah, bem, certo. Mas mesmo com o então, que a gente sabe, como a mas NASA é que é legal. consegue manter esse segredo? Bem, adivinha só, muitas das pessoas mais Eu achava o importantes contrário, que pra sem eles eram escola maçons. que o pessoal Ok, ia este é Buzz acreditar. Aldrin, um dos 3 astronautas. Ele era maçom, entendeu? John Glenn, o primeiro americano. Para entrar em órbita, a Terra era um maçom do 33º grau, entendeu? Assim como James Webb, um dos primeiros administradores da NASA. James Webb... Mas é porque a costela, do mesmo jeito, você consegue entender pelo desenho da simetria, né? Que aí você tá no meio. Se você entender a conscienciologia, você entende tudo. Sempre vai bater. Kenneth Klinker. Assim, essas pessoas estão inseridas em toda a burocracia e, como são capazes de se coordenar, têm controle total sobre ela. Faz sentido? Portanto, não importa quem esteja no topo, o que importa são os burocratas que conseguem trabalhar juntos para alcançar sua visão. Este é, Werner von Braun. E ele foi um dos primeiros líderes da NASA. E ele é alemão. Na verdade, era um nazista que foi trazido para cá depois da Segunda Guerra Mundial para ajudar os Estados Unidos a construir seu programa espacial, entendeu? E ele tinha uma amiga Pode ou crer, colega cara. chamada Carol Rosen. E a gente não sabe se isso é verdade, tá? Mas o que a Carol Rosen conta pra gente é que, quando Von Braun morreu, ele disse que a principal preocupação da América, do governo americano, era, antes de tudo, gastar dinheiro com armas espaciais, certo? E para fazer isso, o que os Estados Unidos vão fazer é continuar Depende fabricando do país, ameaças né, para Rogério? Acho que na justificar todo esse Coreia- gasto com armamento, beleza? Na Coreia, alguma Coreia, eles contam os meses também. Depende do país isso aí, mas é verdade. E aí ela lista as diferentes ameaças. Primeiro, eles vão usar russos, ok? Os russos, temos que derrotar os Porque russos. é na ano de nascença, né? A partir do momento que saiu do... Mas de vida mesmo, devia contar os meses. Igual, acho que alguma Coreia conta. Ou as duas. espacial. Aí eles vão dizer, tipo, sabe de uma coisa?
Terroristas, ok, 11 de setembro. A Depois, China, os alguém países lá, do ou terceiro todos mundo, os eles. malucos, como a Coreia do Norte, ok, o Irã. Então, um asteroide. Precisamos de armas espaciais para proteger a Terra de asteroides. E a última coisa é uma falsa invasão alienígena, Ah lá! ok? Porra, Alienígenas. mano. Faz sentido? Sim, Falaremos sobre isso mais tarde. Perto do final do semestre, sobre uma falsa invasão alienígena, ok? é isso mesmo. Isso faz parte do plano. Eles já E começaram a falar esses tempos, criando agora o essa ideia. Obama falou, vocês vão ver o Trump já falando, já vai invadir Irã, falar de alienígena. Mano, o negócio vai ficar louco. Tá, já tá louco, né? há muito tempo. Então, vou concluir falando sobre diferentes possibilidades. Você não precisa acreditar em mim, tá bom? Acho que há 5 possibilidades sobre o que aconteceu. As imagens parecem falsas. Então, como explicar? Bem, primeiro, são imagens Pô, Henrique, reais isso e mesmo. acreditamos no governo, mas também precisamos crer que perderam as imagens, a tecnologia e os dados. Aí que fecha. Acredite no que eles dizem. A possibilidade número 2 é que os Estados Unidos foram à Pô, Lua, até no mas os Cristo astronautas Redentor. descobriram segredos demais lá. Tipo, existem alienígenas espaciais na Lua. Eles não podem nos contar, então criam essas imagens falsas. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é que os Estados Unidos lá. foram à Lua, Que horror. mas por causa da iluminação, por causa da dificuldade de filmar, eles não conseguiram realmente registrar nenhuma imagem. Então eles inventaram tudo para agradar o povo americano. A quarta possibilidade é que os Estados Unidos foram à Lua, mas a NASA decidiu criar essas imagens falsas para enganar os soviéticos. Esses argumentos certo? que ele dá são Porque bons se for também, tá filmagem vendo? real, os soviéticos podem ser capazes de copiar a tecnologia. Então devemos falsificar isso e tirar sarro dos soviéticos, ok? Ó, presta atenção. Se não é mentira, quais outras possibilidades? Isso aqui é interessante, ó. Eles foram mesmo pra Lua, né? Mas perderam a tecnologia e os vídeos, que é isso que eles falaram. Isso é tosco de acreditar, né? Mas, vai saber. Eles foram pra Lua, mas... Pera aí, deixa eu abrir ele aqui e ver o que tá escrito aqui. Ah, mas voltaram com muitos segredos. Me enganar o soviético. Assim, os soviéticos Ó, não os astronautas descobriram conseguiram muitos reproduzir segredos, ou seja, descobriram vida lá, ou nave, alguma coisa lá que... o sucesso né? obtido. Essa também Depois é uma... eles foram pra Lua, mas a NASA não capturou nada, não conseguiu filmar por problema técnico. Então tiveram que recriar no estúdio lá, porque eram bilhões envolvidos. E aí ia ferrar tudo se não tivesse imagem. Eles tiveram que recriar porque perderam ou porque não deu pra filmar. É uma possibilidade. possibilidade. E a última possibilidade, claro, é que os Estados Outra Unidos... possibilidade é que a América foi pra Lua, mas a NASA decidiu criar filmagem fake para evitar que a União Soviética fizesse engenharia reversa. Isso aqui já é mais improvável, mas... E a última, eles não foram pra Lua. não foram à Lua. E a escolha de em qual possibilidade acreditar é inteiramente sua, É ok? você Tô escolhe, apenas tá vendo? propondo algumas possibilidades Essa é uma diferentes. boa técnica. Então, como podemos saber a verdade? Bem, podemos usar a teoria dos jogos para deduzir logicamente o que aconteceu, ok? Então vamos usar a teoria dos jogos. É verdade, Leandro, muito bem visto. Aí nesse caso aí, falando ao vivo era mentira também. Então, cara, que hora eles foram? Aí criaram a conversa de novo? Exato. Muito complicado. O programa Apollo Bem da NASA analisado. custou 26 bilhões de dólares de 1960 a 1973. Isso vale quase 200 bilhões hoje. Eles gastaram todo esse dinheiro. Eles precisam apresentar um resultado, certo? Isso representa 200 quase 4% bilhões, de mano. todos os gastos atuais nos Estados Unidos. Isso é muito dinheiro. Além disso, você talvez não saiba, mas em 1969, os Estados Unidos estavam desmoronando por 3 motivos. Primeiro de tudo, os Estados Unidos estavam lutando uma guerra inútil e sem esperança chamada Vietnã. Dezenas de milhares de americanos estavam morrendo sem motivo algum. Centenas de milhares Isso de aí era jovens só uma americanos fachada pra eles desdobrar a estavam falsa protestando Israel nas lá. ruas. Pra ficar criando arma, gastando dinheiro em segredo, não tinha como saber. A América, o sonho americano parecia estar morrendo, certo? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que os soviéticos estavam derrotando os americanos na corrida espacial. Os soviéticos foram os primeiros a enviar um animal ao espaço. Os primeiros a enviar um homem ao espaço. Os primeiros a orbitar Coitado a do Terra. cachorrinho. Os primeiros a caminhar no espaço. Os primeiros a enviar um módulo lunar para a Lua. Então parecia que o Tinha que mandar um assassino lá, um bandido pilantra. Vai mandar cachorrinho? comunismo era superior ao Pra capitalismo. testar. Parecia que o sistema soviético era melhor do que o sistema americano. Havia um medo real de que os soviéticos chegassem à Lua primeiro. E também, por último, lembre-se, em 1963, JFK foi assassinado. JFK era o príncipe e o rei. Nossa, já Então uma isso live deixou os gigante, americanos de já vai muito acabar. mau humor. Mas depois, mais tarde, outros americanos importantes, como Tá 3 Robert horas e F., meia. Kennedy, Martin Luther King, todos eles também foram assassinados. Então, em 1969, a América estava dividida, estava se desmoronando. As pessoas se sentiam sem esperança, certo? É. Então, o que isso significa é que se os Estados Unidos enviassem uma missão à Lua e todos os astronautas morressem ou não chegassem lá, os Estados Unidos estariam arruinados, entendeu? As pessoas teriam ficado deprimidas. Assim, de acordo com a Vai lá, as teoria dos pessoas deveriam jogos, ficar os Estados Unidos deprimidas. não podiam se dar o luxo de correr o risco de Não enviar traduz com pessoas à Lua. concordância essa Se porra. eles morrerem, se tudo der errado, os Estados Unidos ficarão parecendo idiotas. É, ok? eu tô concordando. Mas, é claro, sempre há um contra-argumento. O contra-argumento é, ok, isso faz sentido, mas por que os soviéticos confrontaram os americanos e disseram, vocês falsificaram isso? Certo?
Os Estados Unidos e a União Soviética estavam em competição um com o outro. Quero ver ele falar essa, por quê? Todos acreditavam que os Estados Unidos tinham Duvido ido à Lua, ele mas falar há por muitas quê. evidências que sugerem que os Estados Unidos não foram à Lua. Então, por que os soviéticos não contaram ao mundo? Ok? Isso eu não Duvido. posso responder por vocês. Então deixo-vos apenas com este pensamento. Essa não pode, né? Essa não pode, né, senhor Xing Ling? Essa Sim. não pode responder. Mas acredito que, nos próximos 2 anos, a verdade começará a vir à tona lentamente, É, você eu vou verá. falar a verdade já aqui agora, então. por si mesmo, o que realmente aconteceu. Portanto, esta aula não tem como objetivo contar o que aconteceu. Esta aula tem como objetivo apenas apresentar. Espertinho, senhor chinês. Senhor chinês muito esperto. Eu que sou burro fico falando. Por quê? Por que a União Soviética não dedou? Por quê? Quem são os financiadores? Quem são? Vai lá olhar o tanto de fariseu dominando a economia soviética desde sempre até agora. E agora o Putin começou a expulsar Rothschild, por isso que a guerra tá piorando. E vai ficar cada vez pior. Porque os caras estavam dos dois lados, porra. O comunismo, o capitalismo era eles, era talmudista, fariseu. Eles se gabam. Se gabam, não é teoria da conspiração, né? Que se ele fala isso, aí é pesado, né? Aí é vir antissemitismo, né? Porque ele não sabe ele não se aprofunda em separar a Torá do Talmud igual a gente. Pra eles é Israel, pra eles é judeu, e esse é o problema. Vai sobrar pra todo mundo de novo, se a gente não cumprir a missão de Cristo, que é dar uma chance pro povo voltar pro Messias se arrepender. Se ele fala isso aí, o bagulho fica louco, né? Nossa, Wilson, tira um cochilo durante a live, mano, você magoou. Eu vou indo nessa. Pois é, Rogério, eles descobriram lá a culpa de tudo, né? Que eles são burrinhos. Tava na mão, são goinho na mão de fariseu. E você viu por que o Charles Kirk lá morreu, né? Você viu que ele acabou de descobrir por último. Ele defendia Israel, defendia os fariseus. Ele tinha acabado de descobrir naquele mês. Aí ele com o Ben lá conversando, acho que eu até baixei esse vídeo, pedi pra alguém baixar pra mim. Ele conversando com o Ben Shapiro lá, falando, mas vocês, né, querendo dizer os judeus, dominam a mídia, não sei o quê. Ele começou a falar uma pá de Israel, dos fariseus, morreu. Não deu umas semanas. Outro fato, outro ponto provando, né? Porque ele tinha muito poder ali de influência, mano. Ele ia ferrar tudo. Pros caras. Se eu baixei aqui essa bodega. Aí eu já vou indo nessa também. Eu acho que eu já, de resto, eu vou mostrar aqui esses vídeos pra vocês, esse vídeo. De resto, acho que eu já respondi tudo, né? Pra você provando tudo, paralelo. Ah, proteçãozinha, tudo, sim. Aqui, ó, achei o vídeo, galera. Eu vou pôr aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver tão bem aí. Ó o que ele fala, ó. Ó, vocês judeus dominam a mídia, ele falou pro Ben. Será que a mídia tá mostrando a verdade mesmo? Já que é de vocês? Ó a cara do Ben Shapiro. Aí morreu. Ó, Charlie Kirk culpa Israel. Mano, eu vou postar agora aqui pra vocês verem. Isso aqui. Deixa eu mandar pra mim no... Puta, como que eu vou postar? Caralho, viu? Tinha que estar disponível aí pra vocês, mano. Ó. Ó. Israel está atrás do assassinato do Kirk. Aí o Netanyahu, isso é insano. E é verdade, mano. Olha como o cara terminou o post. Shut up. Nossa, mano, os caras estão com raiva, velho. É perigoso pro judeu se eles não acordarem logo. Deus ajude. Ó. Ó o que ele começa falando. Ele acordou um pouco antes de morrer, ele acordou. E aí acabou. Estão vendo? Aí ele fala, bem, os judeus dominam a mídia, ele falou pro Ben. E depois acabou pra eles. Pra ele. É inacreditável, né? Ó. Ó, e o Jews on the media, ó. Bem. Ó a cara do Ben. A mídia tá apresentando a verdade sobre Israel? É uma pergunta. Não tem como acreditar. Aí morreu.
Foda, velho. Essa foi a questão, cara. Ó o que esse rabino aqui fala, ó. 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 Ó, antissemitas dizem que os judeus controlam o mundo. Ó. Que os judeus controlam o mundo. Nossa influência está além de qualquer entendimento racional, ele fala, ó. Porque é a Cabala, né? Conscienciologia, ó. Ó, dono de... Ó, isso tá bombando nas redes, mano. Ó. Dono da Reserva Federal, do dólar, das mídias, ó. Tá bombando nas redes. Ó. New York Times, CBS, NBC. E a perseguição vai que vai, né? E isso aqui tá bombando nas redes, velho. Até pouco tempo atrás, ó, isso aqui não saía na rede, ó. Ó, tá bombando lá, ó. BlackRock é judaica, ó. Provando ali, ó. Pelo Wikipedia. Eu vou ver se eu deixo isso disponibilizo em algum lugar pra vocês, mano. Mas as redes estão infestadas disso. Ó, outra mina falando aqui, ó. Ó, forçando ele a cortar a cabeça, forçando a criança a cortar a cabeça do bebê, ó. Aí como a gente não conseguia, ele foi lá e fazia. Mano, é uns negócios muito pesados, velho. Obrigando as criancinhas a cortar a cabeça do bebê, mano. Ai, é muito pesado, é muito lamentável. E aqui, vocês já viram esse filme aqui? Que é igualzinho o Epstein? É The Grabber, em inglês. Eu esqueci em português o nome do filme aqui. Tem uma outra tradução, nada a ver. O nome do filme. Eu esqueci agora. Telefone Preto, o nome do filme. Você viu? É pesadíssimo esse vídeo, né? É um monte de criança, né? Eu não vi ainda esse filme Telefone Preto, mas estão falando que é o Epstein, ó. É igualzinho, né, velho? O mesmo demônio, ó. Na vibe. Ó, tem mais Charlie Kirk aqui acusando Israel. Ó, um pouco antes de morrer, ó. Olha lá, ó. Até arrepia. Que ele era o defensor ferrenho de Israel, mano. Pouco antes de morrer, ele tava atacando Israel, morreu. Não deu nem tempo. Pesado, velho. Bom, tá tudo na cara, né? É isso aí, não vê quem não quer. Eu vou ver esse filme aí, Telefone Preto, ver que brisa é. E valeu a presença aí, hein, Raluca? Ajuda a gente a divulgar a verdade. Aí, se tem uma galera que gosta de você, quando você puder, você cola lá também no podcast pra gente trocar aquela ideia, quando você estiver de boa. Agradeço aí todo mundo que tá presente. Eu vou indo nessa já 3h30 de live, meu Deus. É pesadíssimo. Ó, tem esse filme no Cinema IDL, pra quem não assistiu, é bom saber, é legal. Da hora. Quem não é membro, se torne aí, entre no grupo, participe. Tem aí na descrição grupo geral, dali você vai pros outros. A gente tá no Brasilzão aí, a gente tá no mesmo time. Vamos se unir, galera. Chega de brigar. Esquerda, direita, gay, hétero, branco, preto, mulher. Ó, pelo amor de Deus. Pois é. E agora é a chance de acordar eles, ô Trimagazzi. Porque é a chance. Agora tá escancarado aí. Tem que acordar pra eles salvarem o judeu, provando que o judeu tá dormindo. Senão, ficar batendo palma pro judeu talmudista, não tá ajudando, tá prejudicando. Né? Os profetas gritaram pra acordar. E às vezes é preciso. E faz parte, né? Valeu, Serginho, Rogério, Reinaldo, Buizão. Tamo juntos, Josivar. Valeu, Raluca. Boa. Vai lá, tenta colar no nosso também quando você puder, dá um salve. Amanda, o Minardi, valeu todo mundo aí. Biel, Bruna, Gotas de Orvalho. Vou tentar ver esse Telefone Preto aí que falaram que é o Epstein. E eles fazem de propósito, já pra quê? Porque quando vaza, vão falar, isso é coisa de filme, coisa de Hollywood. Por isso tem aqueles das máscaras. Tudo isso que eles fazem no submundo, eles deixam plasmar em Hollywood pra virar coisa de filme. Pra ficar no inconsciente e ao mesmo tempo eles poderem dizer pra coerência que eles confessaram. E até o chinês sabe. Mano, esse chinês saber essas coisas me bugou muito, velho. Caraca, parece, mano, Black Mirror pra mim. Como é possível? Uma IA captura o chinês bugado. Valeu, obrigadão, Raluca. Tamo junto, tudo de bom pra você, pra vocês todos aqui. Deus abençoe todos vocês.
E a gente tem a força aí como brasileiros que somos pra gente se reerguer e poder ajudar o resto do mundo. Valeu a todo mundo. Tenta ir semana que vem, galera. A gente precisa de ajuda lá, não é fácil. Tenta reservar vaga quem puder ir, quem puder colaborar, não puder ir, mas puder ajudar o teu irmão. Semana que vem lá a gente tem podcast, hein? Então, reserva a vaga aí com a Michelle, conversa com ela, quem puder ajudar, ajuda, converte intérito. E Deus vai abençoar de verdade. Eu não quero também comprar a ajuda de vocês, quero que vocês confiem, deixa Deus provar. Deus não fica devendo pra ninguém. Valeu, fiquem com Deus. Mas ajudem pela causa, não pra ter nada em troca. Mesmo que não fosse voltar nada, a causa vale. E o resto vira lucro. Mas você viu os chineses que se transformaram em zebra? Eita, eu não vi não. Tá ficando doido, né, esse negócio. Não acredito. Combo de ovo. É verdade, imagina. Mas imaginar. Precisa mesmo conhecer e fazer uma propaganda. Salve pra Itaquera aí. É nóis, tamo junto. Quem que é de Itaquera? Acho que o Mano Girão mora aí perto, não mora? Inclusive, cadê ele? Tá lá e fugiu do reino, é? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Vanessa, Urbano, Daiane, Daylon, Evelyn, Guarachi, Júnior. Tentem colar lá nesse podcast. Acho que na sexta vai o pessoal lá do Urandir, hein, mano. Acho que não sei se ele vai conseguir agora, acho que não, mas o Rafa lá, o pessoal, vamos ver. Tenta aí quem quiser. Também tem a quarta, na quinta, o sábado. Marca aí, vê com a Michelle os dias direitinho. E vamos bater esse papo. Fechou? Obrigadão pela companhia. Desculpem pela loucura aí, qualquer coisa. E agora o mundo é de vocês, velho. A verdade de vocês é a verdade geral. Façam valer a pena com misericórdia, com amor. Não fiquem humilhando ninguém. Não, estendam a mão. Falam, tá vendo? Entendeu minha dor? Entendeu minha luta? Vem com a gente, pô. Você é brasileiro. Deus confiou em você. Você tava lá, não é que você é burro, não. É que você tava segurando pra eu poder vir. Estamos dividindo o momento. Um segura o corpo, o outro segura o osso, segura a alma. No fim, a gente é a jornada e a história de Deus, né?